E aí, pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de história. Dessa vez um tema sobre a história do Brasil, que é bem importante aí de aprender e que cai muito também no Enem, beleza? Talvez um dos temas que mais cai da história do Brasil seja de fato o período imperial, justamente por ele abranger uma série de assuntos ali pertinentes ao exame do Enem, seja de ordem política, né, que é a questão das constituições, seja de ordem social, que envolve ali o fim das revoltas regenciais, a questão da escravidão, e também de ordem econômica, que é a questão do café, a questão dos envolvimentos, né, do Brasil em conflitos externos, no caso a Guerra do Paraguai, que acabou gerando um desconforto na economia do país, e também a questão da industrialização, né, promovida por algumas leis ali importantes, né, a tarifa Alves-Branco, por exemplo, que a gente vai ver mais na frente aí como que isso se desenvolveu. Beleza? Antes de iniciar a aula para vocês, eu gostaria de falar que os slides que eu estou utilizando para essa aula, vocês estão vendo aí na tela, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso vocês queiram acessar esse material com mais calma, funciona direitinho no celular, beleza? Então bora de segundo reinado. Aqui já no título aqui já tem duas informações importantes. Então o segundo reinado ele é parte de um período muito maior que o Brasil Império. Ele começa aqui em 1840 com o golpe da maioridade, né, uma medida inconstitucional que passou a ser uma medida constitucional, beleza? E ele tem o seu fim no ano de 1889, que é o ano que ocorre um golpe de Estado, né, que entrou para a nossa história como a proclamação da República, beleza? Golpe esse liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que coloca de vez aí fim ao Império no Brasil e início de uma nova fase, que é a Era Republicana, que é o período atual que a gente vive agora. Belezão? Então vamos de aula aí do segundo reinado. Então fiz questão de colocar essa linha do tempo aqui para vocês, sobre o Brasil Império. Então o Brasil Império é um período muito maior, ele começa em 1822, com a independência do Brasil. Ah, professor, então o Império isso é justamente isso. Então, assim, em resumo bem geral, a gente pode falar que a história do Brasil ela é dividida em 4 grandes períodos. Um período antes da colonização, né, da chegada dos portugueses, de 1500 a 1822, o período colonial, onde o Brasil não tinha um governo autônomo, com destaque, né, que ali em 1816 o Brasil ele já é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, então ali, né, o Brasil já deixa de ser uma colônia, mas enfim, para marcos temporais aí, o ano de 1822, de 22 a 1889, o período imperial, o Brasil com um governo próprio, autônomo, né, a gente foi governado por 2 reis, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e por uma série de regentes lá no período regencial, que é o período intermediário entre o primeiro reinado e o segundo reinado aí. E o segundo reinado, beleza? Então o segundo reinado aí, ele começa aqui em 1840, com o golpe da maioridade, e termina lá em 1889. O nosso governante máximo aí é o Dom Pedro II, Pedrinho, filho do Dom Pedro I, e por 3 vezes a filha dele, a princesa Isabel, essa mesmo que se lembrou aí que assinou a Lei Áurea, decretando a extinção da escravidão no Brasil, ela foi regente por 3 vezes. O Dom Pedro ele saiu do país algumas vezes, seja para visitas à Europa, seja para tratamento de saúde. Beleza? Então com esse contexto aí a gente começa a falar do segundo reinado. Aqui um outro detalhe que eu gosto de mostrar é a bandeira do período imperial do Brasil, adotada desde 1822. Então você vê alguma semelhança na bandeira atual do nosso país e tem a ver com essa bandeira. Quais semelhanças são essas, professor? O verde, que é ligado aí à família do Dom Pedro, né? E o amarelo aqui ligado à família da esposa do Dom Pedro I,
a Leopoldina. A gente vê que a coroa, né? Aqui essas duas ramas aqui que a gente fala, esse aqui de café, que é um produto que ajudava a movimentar a economia do nosso país, e do tabaco. Enfim, são algumas características e acaba que a gente herdou esse verde e amarelo. Então aquela história de que o verde tá ligado à mata, o amarelo às riquezas do país, isso aí é história para boi dormir, beleza? A gente tem essa herança portuguesa na veia aí, tá certo? Então bora lá. Aqui um textozinho interessante quando o golpe da maioridade ocorre, né? Dom Pedro ascende ao poder aí. Essa música era cantada, né? Nas ruas aí. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Por quê? Porque de acordo com a Constituição brasileira, uma vez que o Dom Pedro I abdicou do trono em 1831, né, o Dom Pedro II ele tinha que ter 18 anos para assumir o trono ali. E ele não tinha, ele estava com 5 anos. Então, de 1831 até Dom Pedro II chegar aos 18 anos, o Brasil seria governado por uma série de regentes. Beleza? E aí não se esperou esse período, né? Ele chegar com 18 anos. Com apenas 14 anos de idade, de 14 para 15 anos, Dom Pedro II é coroado aí, rei do Brasil. Aqui uma fotinha dele, né, novinho aí, com 14 anos de idade. E esse movimento da maioridade, o golpe da maioridade, ele foi apoiado pelo Partido Liberal, uma coisa que a gente não entende muito, né? Um partido liberal apoiando a ascensão de novo da monarquia ao poder, mas foi assim que iniciou aí o segundo reinado. Aqui uma foto também que mostra o momento da coroação do Dom Pedro, né? Ele ganhando o título de Dom Pedro II, o nome dele é Pedro de Alcântara. E aqui a coroa, né? Essa coroa é maravilhosa, na minha opinião. Quem tiver a oportunidade de ir lá no Museu Imperial, localizado na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, vai conseguir ver essa coroa. Não vai conseguir tirar foto, não vai conseguir filmar, mas vai conseguir chegar pertinho dela para ver. Não só a coroa, mas uma enorme coleção, né, de artigos da vida da família imperial brasileira. E esse museu, diga-se de passagem, é uma referência hoje, uma vez que o Museu Nacional pegou fogo, né? Então acredito eu que o Museu Imperial, nesse momento, ele configura como o museu mais importante acerca de artigos e uma documentação acerca aí do período imperial brasileiro. Fica a dica aí para quem quiser lá em Petrópolis, é muito legal. Além do museu, tem várias outras coisas para ver na cidade. Aqui eu vou passar para vocês um pouco do cenário do segundo reinado, né? Então, na política interna ali é um período de razoável estabilidade política, porque, né, os movimentos revoltosos do período regencial, aos poucos eles vão ser controlados, então isso vai dar uma estabilidade política, beleza? Na política externa, o Brasil ele vai se envolver no maior conflito da América do Sul, que é a Guerra do Paraguai, a gente vai falar mais lá na frente. Do ponto de vista econômico, ele inicia um pleno desenvolvimento, graças à exportação do café, um produto novo que chega aí. A gente vai entender também os motivos que favoreceram o café dessa guinada na economia do nosso país, beleza? E na questão social é marcado pela desigualdade social. A gente vai ver que pouca coisa mudou em relação ao período colonial, por exemplo, né? A manutenção da escravidão é uma coisa muito triste, né, dentro da história do Brasil, e ela perpendurou por muito tempo durante o segundo reinado. Basicamente 1 ano antes do segundo reinado a escravidão teve o seu fim, mas a gente vai falar disso mais na frente também. Beleza? E para iniciar, já falando do segundo reinado, o primeiro processo histórico importante dentro desse período são as revoltas liberais. Elas ocorrem ali em 42, 2 anos depois,
da ascensão de Dom Pedro II ao trono, e elas são organizadas pelo Partido Liberal, causadas pela ascensão do Partido Conservador a alguns cargos políticos importantes ali no governo. Então a revolta ela acontece por esse motivo. O governo, né, Dom Pedro II, ele encarrega o barão Duque de Caxias aí para apaziguar essa revolta. Acabou que não foi necessário o uso das armas, né, a conversa de diplomacia resolveu ali. O movimento ele foi contornado. Os liberais, né, a gente fala que eles saíram derrotados aí dessa revolta. Eles foram anistiados, ou seja, eles foram perdoados. E aí, vida que segue. Mas é um importante fato histórico já no início desse segundo reinado aí para a gente pontuar. Vamos falar de parlamentarismo às avessas. Já vi diversas questões cair no Enem sobre essa temática, né? Então, de acordo com a Constituição de 1824, foi instituído ali o poder moderador. E a partir de 1847, o parlamentarismo foi adotado no Brasil. E aqui, antes eu vou mostrar umas imagens para a gente entender. Aqui Dom Pedro II, né? Aqui uma charge da época. A gente fala que o parlamentarismo brasileiro é às avessas, né? Ao contrário, a gente vai entender por quê. Aqui Dom Pedro, aqui, né, uma espécie de carrossel, ele controla os dois partidos aqui, os dois partidos mais importantes, o liberal e o conservador. Né, aqui uma senhora que é a velha diplomacia. Então, por causa desse poder moderador, ele controla ali a política, né, já que esse poder moderador ele dá um poder de veto total e controle total sobre as ações políticas do Brasil nesse período. Né, ele está acima dos outros poderes, do legislativo, do executivo, do judiciário e do ministro-chefe de governo ali, colocado por Dom Pedro a partir de 1847. Aqui uma outra charge bem interessante também, já vi cobrar em alguns exames aí de vestibular. No Enem eu não lembro dela ter aparecido ainda, mas pode ser que um dia apareça. Né? Então ali meio que uma entrevista ali com Dom Pedro. A Constituição é para todos, majestade? Ele responde, quase todos. Eu estou acima dela. Né? Então aqui no caso é o Dom Pedro I. Então, exemplifica um pouco essa força do poder moderador e mais tarde do Brasil ser chamado de parlamentarismo às avessas. Por quê? O modelo tradicional do parlamentarismo, né, aquele adotado lá na Inglaterra e que tem até hoje, a gente tem lá, no caso, a rainha hoje e um primeiro-ministro. A rainha, então, ela é chefe de Estado da Inglaterra em si, né? E o primeiro-ministro ele que manda nas ações políticas, ele é o dono das ações governamentais. No Brasil, um jeitinho ali nosso, né? Criou-se o sistema parlamentarista a partir de 1847 e dizia-se assim, que na Inglaterra o rei reina, mas não governa. Quem governa lá é o primeiro-ministro. No Brasil dizia-se que o rei reina, ri e rói. Reina sobre o Estado, ri do parlamento e rói do povo. Justamente pela questão do poder moderador, né, tá acima de todos os outros, e pelo fato de quem nomeia o ministro-chefe de governo não é o parlamento, é o próprio Dom Pedro que nomeia esse ministro-chefe de governo. E esse ministro é subordinado, né, ele é limitado às suas ações pelo o Dom Pedro II. Então, na prática, a gente não tinha nada de modelo parlamentarista, a gente tinha, de fato, era uma monarquia bem absolutista mesmo. Então, assim, na teoria, era uma monarquia parlamentar, mas na prática, em virtude da nomeação desse esse ministro e a existência do poder moderador, né, na prática ocorria aí uma monarquia absolutista. Beleza? Bola para frente. Aqui a gente vai falar de alguns conflitos internos e externos, né, ocorridos aí no segundo reinado, bem interessante. O primeiro deles aqui é a Revolução Praieira. Essa aconteceu ali na província de Pernambuco e é uma coisa bem local, né? A causa desse movimento revoltoso aí
ela ocorreu pelo poder exercido por uma família, no caso a família Cavalcante, que ela dominava ali a política lá na província de Pernambuco, né, tanto com pessoas ligadas ao Partido Liberal e o Conservador. Então, neste contexto, ocorre essa revolução, onde os revoltosos eles vão pedir ali, né, basicamente, ações morais, né, em relação à situação política vivida naquela província. O voto livre universal, a introdução do federalismo, enfim, a extinção do poder moderador, a liberdade de pensamento e imprensa. Essa revolta acaba não tendo êxito, né? Vários revoltosos eles são mortos, presos, alguns anistiados, ou seja, perdoados. Então esse foi o primeiro conflito interno que a gente tem de destaque para falar aí no segundo reinado. Um outro conflito que a gente vai ter é a questão Christie, que envolve a Inglaterra, um parceiro comercial importante para o Brasil durante o segundo reinado. E a causa dessa rusga aí com a Inglaterra é que um navio mercante inglês acaba naufragando na costa brasileira, e aí a Inglaterra, por meio do seu embaixador lá, acusa, né, o governo brasileiro de ter roubado a carga, enfim, e exige ali um pagamento, indenização pelas percas ocorridas ali por esse naufrágio. O governo brasileiro simplesmente se nega a pagar essa indenização solicitada e, inclusive, impedir desculpas. E o resultado disso aí acaba que isso vai ser levado para uma instância superior, uma corte na Bélgica, que anos depois, né, isso aconteceu em 61, lá em 1865, dá ganho de causa para o Brasil. E nesse meio tempo, né, a Inglaterra rompe as relações com o Brasil, mas mais tarde, em virtude, né, da importância do Brasil para o comércio inglês, eles acabam pedindo desculpa e restabelecendo esse contato comercial importante com o Brasil. Beleza? Vamos para frente. Aqui a Guerra do Paraguai, um conflito bem interessante de falar. Esse que é o maior conflito aqui da América do Sul, aí, que vai envolver a Tríplice Aliança, né? Contra o Paraguai. A Tríplice Aliança, quem que é? Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. E as causas desse conflito, né, estão ligadas aí ao controle da região da Bacia do Prata. O Paraguai queria impedir ali exercer sua influência sobre aquela região, e isso acabou motivando uma guerra, que foi a Guerra do Paraguai. Essa guerra ela foi vencida pela Tríplice Aliança, então o Brasil, né, saiu do lado vencedor. Tem um documentário bem interessante na Netflix, chama Brasil em Guerras, e um dos episódios fala sobre a Guerra do Paraguai, de certa forma bem triste, né, já que o Paraguai acaba sendo dizimado, basicamente, mesmo não tendo como resistir. Crianças foram para a guerra, enfim. E o Dom Pedro ele tinha falado o seguinte: a guerra só acaba quando Solano Lopes, né, que é o chefe de estado lá do Paraguai, ele fosse capturado e morto. Então, assim, chegou o momento da guerra que o Paraguai estava todo arrasado, crianças lutando, né, pegando em armas. Então, assim, é um conflito assim, que tem um lado sentimental interessante ser ressaltado, mas que, de fato, teve essas proporções aí de ser o maior conflito bélico já registrado na América do Sul. Consequências para o Brasil, a gente teve diversas. Que consequências foram essas? O endividamento, né, uma certa crise econômica aí em virtude de compra de armas, né, e o destaque maior talvez da Guerra do Paraguai está ligado à questão da escravidão. O Brasil não tinha um exército, um efetivo considerável para enviar para os campos de batalha, e ele lançou mão. O Brasil lançou mão de uma campanha. Dom Pedro ele colocou lá, fez uma campanha, ele foi o primeiro voluntário, né, a propaganda aí muito bem articulada nesse sentido. E aí muitos cativos, né, escravos, eles serviram o exército brasileiro na Guerra do Paraguai com a promessa de que, em caso de vitória, né, retornando da guerra,
em vida eles seriam alforriados, ou seja, eles teriam a sua liberdade. Aqui o mapa aí montando um pouco, né, ressaltando um pouco de como foi essa batalha aqui contra o Paraguai localizado aqui, Brasil, Uruguai e Argentina ali rodeando o Paraguai. E uma charge que exemplifica um pouco dessa questão da escravidão. Então, quando acaba a Guerra do Paraguai, muitos escravos eles ganham sua alforria e ao retornarem no Brasil, essa imagem eu coloquei porque ela já caiu na prova do Enem, eles veem um desespero, né, de familiares e amigos na situação de escravidão, tá certo? Eles vão conquistar a liberdade deles, mas eles vão ver o desespero dele. Eu coloquei um zoom aqui na imagem aqui, ó, familiares e amigos nessa condição ainda de ser escravo. E com o final dessa Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ele acaba que conquista uma autonomia significativa, um prestígio muito grande perante a sociedade. E isso vai implicar em sérias consequências mais na frente com o fim do segundo reinado que a gente vai ver. Beleza? Passando para frente aqui, a gente vai falar um pouquinho de 3 tópicos: a questão da sociedade, cultura e escravidão. Primeira, sociedade. Eu falei que pouca coisa mudou, né? Então, basicamente, a elite continua no poder, então poucas mudanças se viu nesse sentido, né? Uma sociedade marcada aí pela desigualdade social e o domínio da elite política e latifundiária sobre, né, o plano político brasileiro nesse período. Uma fotinha aqui da família imperial, Dom Pedro, Dona Teresa aqui, esposa do Dom Pedro II, a princesa Isabel aqui com os filhos dela, o esposo dela, o Conde Deu. Aqui uma charge, né, uma imagem, né, na verdade, muito tradicional aí, feita aí pelo artista francês Debré, que ressalta essa questão da desigualdade social. Beleza? Mais para frente aqui vamos falar da cultura. A cultura brasileira ela foi imensamente influenciada pela cultura europeia. Dom Pedro tinha uma ligação muito forte aí com a cultura francesa, né? E foi desenvolvido na Europa, ali no reinado ali do Luís XIV, lá, o Rei Sol, né? Que disse a frase lá, o Estado sou eu, a questão da etiqueta. E essa influência, né, europeia ela foi marcante aqui na nossa cultura. Aqui uma foto aí representando um pouquinho da cultura brasileira. E a gente vai falar também do romantismo, ligado ao movimento indianista, né, que há uma preponderância aí de colocar o índio como figura central na construção da imagem do brasileiro e deixando de lado um pouco a figura do negro, né, que muito vista com preconceito nesse período e continua até hoje, nos dias de hoje. Então o índio ali, ele teve esse momento ali de ser colocado dentro do movimento romantista ali como figura principal para representar aí esse brasileiro que nasce aí, tá certo? A questão da escravidão, ela continuou durante o segundo reinado, né? Ela foi acabar em 1888 com a Lei Áurea assinada pela a princesa Isabel, que estava ocupando o cargo de regente. Dom Pedro estava fora do país nesse momento. Uma foto aqui, coloquei essa foto aqui porque já caiu uma similar. E o que é interessante nessa foto aqui? A gente vê um senhor dono de escravos. E o detalhe aqui é a questão do sapato, né? O escravo ele não tinha acesso a esse bem aí, material. Então o sapato ele era sinônimo de distinção social. E o Enem ele já fez uma questão com o uso do sapato, falando da questão da escravidão. Beleza? Então o Brasil aí é importante destacar que ele foi a última nação da América a decretar o fim da escravidão. E as marcas desse fim tardio, né, sem uma política de governo para esses ex-escravos, são sentidas até hoje, tá certo? A gente não vai entrar muito no mérito, mais para frente a gente pode falar um pouco disso também.
E aí, né, a gente terminando aqui o segundo reinado, a gente vai falar um pouquinho da economia. O principal produto de destaque aí é o café, tá certo? E por que o café, né? Primeiro, a questão de natureza geográfica. Há um deslocamento do eixo econômico produtivo do norte e nordeste para a região do centro e sul, né? Então, por quê? Porque há uma decadência das lavouras tradicionais. Quais lavouras que a gente está falando? A de açúcar, principalmente, né? O açúcar ele sofre uma grande concorrência com o açúcar produzido lá nas Antilhas, o açúcar holandês, e isso faz com que o açúcar brasileiro perca competitividade no mercado internacional. E o café, quando ele é introduzido, havia muito pouca concorrência, né? Então é um produto que deu muito certo e alavancou essa economia do nosso país, beleza? Mais para frente a gente vai falar desse desenvolvimento industrial. E em resumo, o desenvolvimento industrial do segundo reinado, ele está ligado a duas leis importantes que foram criadas na época. Primeiro, a tarifa Alves Branco, que aumentou os impostos sobre os produtos estrangeiros que chegavam no nosso país, tá certo? A gente lembra que a Inglaterra ela tinha uma prerrogativa de pagar muito menos impostos, então essa tarifa ela aumenta esses impostos e o Brasil começa a arrecadar mais. A lei Eusébio de Queiroz ela acaba que proíbe o tráfico escravo, e como esse comércio ele acaba sendo diminuído nesse momento, as pessoas que investiam na compra de escravo para suas lavouras, elas passaram a introduzir esse capital em investimentos aqui na economia do nosso país, principalmente na construção de ferrovias, tá certo? A gente tem aí alguns grandes nomes a ressaltar, que é o Barão de Mauá nesse sentido. Então ocorre um grande desenvolvimento industrial em virtude da criação dessas duas leis aí no nosso país. Outra coisa interessante é a questão da Inglaterra e o tráfico escravo. A Inglaterra, a gente sabe que ela fez a Revolução Industrial no século XVIII, tá certo? E ela interessava muito ter um mercado externo para esses produtos. Então a gente viu lá que a Inglaterra teve um certo ressentimento com a questão cristã, ela restabelece essas relações diplomáticas no Brasil, muito pensando, né, no seu mercado. E a Inglaterra ela passa a proibir, né, através da lei Bill-Harvey, o comércio, né, e o tráfico de escravos, né, porque a Inglaterra ela percebeu que o quê? A mão de obra assalariada ela é mais interessante que a mão de obra escrava. Mas por que, professor? O escravo ele não ganha nada. Mas num país que você só tem escravos, você não tem um mercado interno para consumir aquele produto, tá certo? Então, quando você adota a mão de obra assalariada, você já forma automaticamente um mercado consumidor muito interessante. Então, você tem menos necessidade de ter que ficar enviando esses produtos, né, exportando para outras regiões. Ali mesmo no seu país, você já cria um mercado consumidor muito interessante para consumir já de imediato os seus produtos. O tráfico escravo aqui a gente lembra dos navios negreiros, basicamente os escravos brasileiros trazidos da África, né? E aqui o mapa ressalta essas regiões aqui, os escravos vistos como meros objetos aqui, mercadorias no nosso país, um iconográfico aí sobre o navio negreiro, que eu não vou entrar muito em questão. E acabando aqui o segundo reinado, a gente tem que falar do movimento abolicionista, que é um movimento pró-fim da escravatura, da escravidão. Ele foi idealizado por uma série de pessoas, né, influentes, seja negros e brancos. A gente cabe destaque aqui a Luiz Gama, o Joaquim Nabuco, André Rebouças, né, José do Patrocínio, enfim, o Joaquim Nabuco, eu gosto de falar dele porque o dia do historiador, né, em agosto, em homenagem a Joaquim Nabuco. Beleza? Um bom dia aí para dar um presente para o professor de história, viu, gente? Marca essa data na lista aí. E aqui as leis abolicionistas, né, que aos poucos, de forma gradual, foi implicando na anulação da escravidão no Brasil. Então, a primeira delas, a gente tem a lei Eusébio de Queiroz, que a gente falou, que ela proíbe o tráfico negreiro.
a lei do ventre livre, que em resumo ela traz a liberdade aí aos filhos de escravos, a lei do sexagenário, os escravos maiores de 60 anos acabam conquistando a sua liberdade. É uma lei que não fez muito efeito, já que havia uma dificuldade enorme de um escravo, né, prestar ao governo ali a sua idade real, e muito pouco escravo chegava a 60 anos de idade. Então foi uma lei que não fez muito efeito. A idade média de um escravo nesse período era 40 anos de idade. E por fim ali, em 1888, a Lei Áurea, né, assinada aí pela Princesa Isabel. Isso aqui um rascunho da lei, né, um manuscrito. Aqui em destaque a lei original, está lá no Museu do Senado. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Lei número 3.353, de 3 de maio de 1888, declara extinta a escravidão no Brasil, né? Então, a princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. A gente vê aqui a assinatura da Princesa Isabel e do secretário dos Negócios Estrangeiros e vários outros cargos aqui, o Rodrigo Augusto da Silva. Beleza? Aqui uma foto da Princesa Isabel. Uma das penas que ela utilizou para fazer a assinatura reza a lenda que são 3 vias, né, que foram feitas iguais aí da Lei Áurea, uma caneta de ouro cravejada com brilhantes ali, utilizadas uma única vez para, né, ser cada uma delas ali assinar as versões da Lei Áurea, que são 3 versões iguais ali. Uma dessas canetas, quem for lá em Petrópolis, no Museu Imperial, consegue ter acesso a ela e ver essa caneta que foi vendida pela família imperial brasileira ao museu, se não me engano, por R$500 mil. E aqui as causas que geraram o fim do Império. Vou dar um zoom aqui. A questão abolicionista, que é esse movimento pró-fim da escravidão, que foi crescente nos anos aí finais do Império. A questão religiosa, a igreja ela se afasta um pouco da monarquia, muito em virtude da questão ali que envolve a questão da maçonaria, que eu não vou entrar muito em questão. A questão militar, que é a ascensão aí do exército depois do retorno da Guerra do Paraguai, que ganha ali um prestígio enorme, e não pelo governo. Né, o governo, de acordo com os militares ali, não presta ali a devida moral que o exército tinha que ter perante o que ele fez lá na Guerra do Paraguai. Tá certo? Mais à frente aqui, essa série de fatores aqui contribui para o fim do Império, que ocorreu ali com a proclamação da República, né? Assim ele entrou para a escola, mas a gente sabe que é um golpe de Estado. Golpe de Estado por quê, professor? O que é um golpe de Estado? É um tipo de ação política que desrespeita a Constituição vigente. A Constituição vigente rezava que o Brasil ele tem um rei, e esse poder era passado de forma o quê? Hereditária. E, né, pós o fim do Império, quem assume o poder, quem liderou o golpe foi o Marechal Deodoro da Fonseca, e esse acontecimento delimita o fim do período imperial no Brasil. A partir daí, a gente tem um início republicano. Beleza? A aula de história de hoje foi hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Falou!